galera, eu tô aqui com vocês hoje para resolver mais uma questãozinha de química. Bora começar além da questão. As emissões radioativas naturais são responsáveis pela transmutação dos elementos, ou seja, pela alteração da estrutura atômica que resulta na formação de um novo elemento. Para a produção de 99 de um composto, né, que é o tecnécio, um radioisótopo utilizado em medicina, ocorrem duas emissões naturais, em que o molibdênio se transforma em tecnécio metastável e o tecnécio metastável se transforma em tecnécio. O diagrama de energia apresentado corresponde às emissões. Aí ele mostra as diferenças, né? E ele traz a emissão 1 e a emissão 2 indicadas no diagrama correspondem respectivamente a. Eu acredito que essa prova ela traz a tabela periódica nela, para vocês conseguirem entender a diferença. Mas basicamente é o seguinte: o 99 molibdênio ele apresenta como número atômico 42, ou seja, o número atômico dele é o 42. Já o tecnécio, ele continua apresentando 99 na massa, mas o número atômico dele é 43. Essa é a única diferença entre eles dois. Ou seja, a gente vê. Deixa eu escrever logo aqui o outro tecnécio, só que esse aqui é o tecnécio metálico, né? Que ele chama. Metastável, perdão. E aqui a gente vai ter o tecnécio na sua forma final. Opa, escrevi errado. Ao contrário, peraí. A gente tem o tecnécio 99, que não houve nenhuma alteração no seu número atômico nem na sua massa. Ocorre uma alteração só na conformação dele. E aí, o que acontece é que do molibdênio para o tecnécio, a gente tem a redução, o aumento, né, na massa. E aí, a gente tem que foi uma emissão radioativa, certo? E aí, o macete que eu quero dar para vocês, que eu usava quando eu fazia questão, né, quando eu estava estudando para o Enem. A gente tem três partículas principais: partícula alfa, partícula beta e partícula gama. A gente vai ter algumas outras partículas, certo? Que vocês têm que aprofundar em radioatividade, mas essas são as nossas três principais partículas. Vou começar pela partícula gama. A partícula gama, ela não apresenta carga em nenhum canto, então ela é zero e zero, ou seja, as emissões que ocorrem por meio dela não vão alterar numericamente, ou seja, visualmente no composto. Visualmente que eu digo assim, a gente olhando para o composto, como a gente olha para o tecnécio metastável e para o tecnécio, a gente não vê uma alteração, ou seja, a alteração foi conformacional. Já a partícula beta, ela não altera nada na massa, mas ela apresenta uma carga -1 no número atômico. Quando essa partícula, quando eu tenho um átomo que é bombardeado com a partícula beta, ele vai sofrer uma redução no seu número atômico. Quando aquele átomo ele emite uma partícula beta, você concorda comigo que ele vai emitir uma partícula negativa? Então, ele vai aumentar o seu número atômico, certo? Porque eu vou perder -1. Então, menos com menos, mais 1, certo? E aí, para finalizar, a gente tem a partícula alfa, que é 4 e -2. Só que o que eu fazia? Mais 2, perdão. Só que o que eu fazia? Quando eu via, né, que um átomo ele não tinha seu número atômico, seu número de massa alterado, então eu já sabia que a emissão ou bombardeamento dele não tinha sido com a partícula alfa, porque a partícula alfa ela precisa obrigatoriamente alterar o número de massa, já que ela apresenta 4 no número de massa. Quando não era alterado o número atômico, eu sabia que não tinha sido a partícula beta, teria sido a partícula gama, porque a partícula beta possui -1 no seu número atômico, que seria o seu número atômico, né? Então, ela vai gerar uma perda ou um ganho naquele átomo. Dito isso, do molibdênio para o tecnécio, a gente vê que a massa deles permanece 99, mas o número atômico dele é alterado. Logo, eu sei que isso aqui foi uma partícula beta, porque aumentou uma unidade no número atômico. Se tivesse diminuído uma unidade no número atômico, continuaria sendo uma partícula beta. Ele teria ganhado uma partícula beta, no caso. Mas do tecnécio metastável para o tecnécio não ocorre nem alteração no número atômico nem no número de massa. Logo daqui para cá, a emissão foi de uma partícula gama, que não possui carga. A gente fecha com o gabarito de letra D. Uma partícula beta na emissão 1, uma partícula gama na emissão 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima resolução.